Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Celebra Convida. Eu me chamo Mayra. Eu me chamo Robson e nós somos da MR Cerimonial e Assessoria. Eu sou Michelle, estilista e fundadora do Michelle Hermes Atelier. Estamos iniciando então agora o nosso 12º episódio do Celebra com um tema gostoso, bonito, Maravilhoso. que todo mundo ama, né? Eu acho que não tem uma pessoa que não tenha uma boa referência, uma boa memória falando quando está comendo isso, né? Hoje a gente vai falar sobre um símbolo do casamento, a gente pode dizer assim, porque todo bom casamento tem uma mesa de doces e ele está lá, o bolo, né? Muitas pessoas vão curiosas para realmente querer ver como que é o modelo e muitas fotos também, né? Com ele de fundo. Então hoje a gente está recebendo a Dai, né? Que vai falar um pouquinho mais sobre esse mundo, sobre várias opções, né? E a gente tem muita coisa para conversar. Então, Dai, seja bem-vinda ao nosso podcast. Prazer é todo meu, me chamo Daiane, sou fundadora da Delícias da Dai, já atuo faz uns 10 anos nessa área, né? Sou formada em gastronomia, já há 5 anos, né? E sou formada em várias especializações, né? De bolos, né? Principalmente casamento. Legal, a gente acha que é bolo, né? Mas tem várias aperfeiçoamentos, podemos dizer assim? Sim. Em cima de bolo? Inclusive, eu fiz um internacional também, eu tenho o certificado internacional, né? Que é da Wilton, né? Já faz 1 ano também, que é para aperfeiçoar bolo de casamento também. Que legal. Eu sei que você sempre gostou dessa parte de culinária, né? Mas como que a parte da confeitaria artística mesmo apareceu na tua vida? Como que a Delícias da Dai começou? Para as pessoas conhecerem um pouquinho lá do começo, dos 10 anos lá atrás. Eu comecei, eu trabalhava numa empresa, né? E depois, quando eu me mudei de cidade, que eu casei, e aí eu comecei a fazer por um esporte, né? Só pra passar o tempo, né? Alguém certo dizendo assim, tem aniversário, faz. A minha tia, ela fez um curso de salgados, e ela falou assim, eu fiz um curso de salgados, né? Tu queres participar? Aí eu não consegui no dia, depois ela me ensinou, assim, tal, né? Por hobby. E aí, no fim, eu continuei fazendo e foi se espalhando pra família, sabe? E por ali. Aí eu sei que hoje ela, até agora há pouco tempo, ela ganhou bebê, mas ela veio trabalhar pra mim. Até ela trabalhou esses 10 anos comigo. Olha que demais. legal. Ela que te apresentou esse universo. Depois ela veio trabalhar comigo. Que demais. Tá, então Salgados o primeiro direito. item foi o bolo ou foi os salgados? Foi os salgados. Aí eu fiz um bolo de massa pronta pro meu primo, que é o filho dela. E esse bolo deu muito ruim, sabe? Porque a gente não tinha base de nada, né? E daí, como a minha mãe, ela sempre achava muito bonitinho, assim, né? Que eu sou formada em administração primeiro, né? Aí ela não queria, ela sempre queria essa parte da gastronomia, ela achava bonitinho, né? E eu falava que eu não gostava dessa área de cozinhar, né? E daí, quando ela faleceu de acidente, eu fui fazer, na verdade, a faculdade pra fazer uma homenagem pra ela, sabe? E daí, eu gostei tanto que foi ali, que depois desse bolo ali, teve a mãe da minha tia que falou, nossa, esse foi o melhor bolo que eu comi, e me inspirou, sabe? E eu fui melhorando, né? E depois eu peguei gosto. Aí eu comecei a dar aula numa escola, já quando eu me formei, já me chamaram. E era, assim, as aulas que eu mais gostava era de bolo. E daí eu tive o meu primeiro casamento que eu fiz. Nossa, e foi tão legal, porque ficou tão lindo. E a noiva amou. E era pra 700 pessoas, tá? Nossa senhora, com muito bolo. Com muito bolo. E os bolos de corte, eu decorei todos eles com o tema do sabor, bem bonito, branco, não perdendo a essência do branco. E fiz o primeiro fake lá, bem grande, assim. Lá foi um fake e depois teve o bolo de corte Os também, bolos então. de corte, tudo espalhado na mesa. E tu já tinha ideia de quantidade, então? Gramas por pessoa? Já. Tu já tinha essa base? Já um tinha, desafio, porque daí né? na escola a gente já aprendia, né? A A quantidade. coragem de fazer o bolo, pelo menos 75 quilos tinha aí. Tinha, mas é porque eles comiam muito doce. Aham. Pra gente ter noção, tinha 4.600 docinhos que a gente fez. Uau. Essa noiva, ela é a Daiane, lá de Canoas. E o casamento dela, assim, foi muito lindo, sabe? E foi bem, assim, rústico. E tinha muita gente, foi tudo, tá? Foi tudo. Eles amavam, ela mesma falou, até achei, eu pensei, vai sobrar muito. Gente, não sobrou nada. Foi tudo. E um casamento rústico combina com essa estética do bolo de corte ali também, acho que fica bonito, O né? casamento era durante o dia ou à noite? Era de dia. Então isso já é um ponto importante. Super. Aí ele era bem lindo, assim. Eu lembro que tinha o bolo torta mineira, a gente decorou com a parte de cima do abacaxi, o coco, com o coco que eu gosto de colocar ele metade, né? Aham. Eu coloco, aí tinha o Floresta Negra, tinha vários bolos. Eu deixei eles bem temáticos, assim, bem bonitos Legal. e com cara de vontade de comer, né? Aham. É que durante o dia a festa é mais longa, querendo ou não, É. né? Então o café sai na parte da tarde, o pessoal volta pra pista, daqui a pouco dá fome e come de novo. Aham. Então fica... Nossa, e ficou Lindo. lindo demais, assim, de dia as fotos ficam mais bonitas, né? E foi o primeiro casamento, eu fiquei tão orgulhosa, assim, sabe? Aham. A gente tem medo, né? É uma responsabilidade muito Muito grande, grande. Eu né? já tinha feito muitos docinhos, mas nunca quantidade assim grande. Imagina, assim, foi um sufoco também, porque isso tem que ser tudo fresco, né? Mas assim, deu tudo certo. E assim, essa parte do bolo ali, assim, eu fiquei bem, assim, feliz comigo, sabe? Porque não teve nenhum bolo, meus bolos, graças a Deus, né? Nenhum racha, assim, sabe? Eu tenho uma técnica, assim, muito boa com a estrutura do bolo e do recheio, né? E da cobertura. Ou seja, dele tendo. É uma Essa composição. parte é muito importante, É. porque, querendo ou não, já fizemos evento que tava um pouco quente, Uhum. e o próprio som da banda começou a fazer o bolo desandar, Desandar. sabe? Calor, então tudo isso, se não tiver uma estrutura muito boa, Ele ele desanda. desanda. Até os de corte, tá?
porque tem peso, né? Uhum. Ainda mais quando é molhado. Até o último evento que eu levei agora faz umas 2 semanas, que foi lá no primeiro braço, a gente levou, acho que era 39 quilos de bolo. E foi tudo assim nas prateleirinhas. Uhum. Aí eu pensei, meu Deus, e tinha mais um monte de salgado. Falei, será que não vai rachar nenhum até lá, né? Mas era de corte, né? Porque o outro já tinha sido levado, fake. Guria, chegou impecável lá. Coisa mais linda. Porque eles já são preparados pra isso, É, né? porque geralmente sempre leva as meninas junto pra levar, né? Uhum. Que eu acho mais seguro, né? E daí, como era tarde da noite, elas não estavam mais lá. Mas, meu, chegou perfeito. Que demais. Legal. E, Aham. e o desafio das nossas estradas aqui, buraco... Nossa, é isso então mesmo, tudo pegamos isso- Isso bastante. mostra o quanto Aham. o bolo é Aham. bom, né? Mas eu levei Resistente. uns 4 meses pra conseguir chegar nessa receita. Que Tanto que eu demais. ensino ela pros alunos hoje até, sabe? Uma receita bem parecida, né? É porque além de ter a confeitaria, também tu dá curso também, né? Tu é Uhum. professora de curso, então A mentor, gente enfim. já foi até pro Paraná. Eu tive um convite pra ir pra Espanha ano passado e não deu Que certo legal. a data, né? Legal. Mas se Deus quiser, a gente vai de novo. Então, Olha quem que está legal. assistindo, né, se for noiva, tem interesse pelos bolos, mas também quem tem interesse de entrar nesse universo, né? Então, tem essas duas possibilidades. Tem, é Que muito demais. legal, é muito bom. E só que antes da gente continuar, quero falar do que ela trouxe aqui para nós, né? verdade. Então hoje vamos ter essas delícias. Hoje fomos patrocinados pela Dai mesmo, né? Então ela trouxe. Gostaria de explicar, mas o que são, assim, para a gente ter uma amostra já. Eu trouxe 2 sabores, né? É o de chocolate, que é bem pedido, que é o ninho com Nutella, esse é muito bom. Uau, E o outro é de frutas vermelhas com 5 leites, que esse daí a gente vendeu, acho que mais de 1.500 quilos ano passado. uau. Olha Foi só. loucura. Delícia. Sucesso o sabor, né? Aham. Então, Com certeza a gente vai degustar. então eles estamos depois. aqui muito bem, né? Então vamos falar, Dai, sobre, né? Tu produz muitos bolos lindos e tem assim a questão de eles serem clássicos, né? Incríveis, mas também vemos muitos trabalhos modernos e conceituais no teu perfil, né? Como você define assim o estilo da tua confeitaria hoje? Hoje eu acho que ela é bem moderna, né? Sem sair do tradicional, né? Que é o sabor do bolo mais tradicional, né? A gente gosta, o pessoal gosta de um bolo mais molhadinho, né? Mais recheado, né? Um recheio mais com frutas, né? Então eu não gosto de sair fora desse padrão, né? Mas Aquela sensação de ter o bolo caseiro, assim, né? Caseiro. Igual come da avó, come da mãe. Isso. Mas tu ter toda a estética de algo Isso. bonito, né? Algo Isso. que realmente traz essa questão do glamour, né? Do bolo. E o bolo mas... artesanal mesmo, sabe? A Que gente tem aquele faz. sabor, né? Bem Assim que artesanal. E isso, assim, eu não faço então, eu muito acredito perder. que entra na questão de ser moderna, mas mantendo também as tradições, As né? Eu tradições, acredito, né? Com certeza. Só que a estética deles, dá pra ver que são muito bonitos e sempre acompanham, né? A evolução dos casamentos Sim. também. E eu sempre penso que a gente não pode perder a essência do começo, né? Porque se o pessoal procura a gente hoje, tanto para os casamentos como para as festas, né? É porque o nosso bolo é bom. Então a gente tem que manter sempre aquele padrão e a qualidade, né? Então, vamos supor, eles melhoram, né? Ficam mais modernos, só que a gente não pode perder, né, a essência, né? A gente percebe que bolo o pessoal da nossa artesanal. região é muito tradicional, né? Bem. Então tem que cuidar com a mudança muito brusca que o pessoal já sente. Então tem que, Já. se for mudando, tem que ir devagarzinho Devagar. até acostumar, né? É E verdade. entendendo a aceitação também, né? Aham. Mas eu percebo que a tua questão é mais ali a parte estética mesmo, porque a parte interna se mantém as raízes, né? Ai, com certeza. E a questão, às vezes, até como você falou, né? Testar uma receita por 4 meses. E talvez a parte interna tem que suportar o que a estética vai exigir, no caso, com né? certeza. Nesse sentido. Talvez o aprimoramento é nesse sentido, né? Sim, os dois têm que caminhar juntos. Nossa, Perfeito. que incrível, né? A construção. Falando nesse assunto, então, tem uma pergunta aqui para fazer para Dai. É que na sua visão, Dai, o que faz um bolo de casamento ser memorável? Aquele bolo bonito, né? É o design, sabor, o que tem esse conceito assim que faz ele ser dessa forma? Eu acredito que é um conjunto de tudo, né? Então ele tem que ter um sabor, né, gostoso, que o pessoal vai lembrar no outro dia, né? Que eu até tenho noivas que, assim, depois de uma semana, elas mandam mensagem falando assim: eu tô com desejo do teu bolo de tal sabor, né? Que eu queria comer agora, deu água na boca, né? Isso é muito, muito legal pra É que gente, eu acho né? que o casamento, como ele é muita sensação, emoção, e a nossa vida, querendo ou não, ela é formada por sensações e emoção. Então, às vezes, aquele sabor ali vai lembrar o dia do casamento dela de novo. Do casamento, Né? com Isso certeza. que volta Que as causa a lembranças, né? lembrança, é. Com certeza, isso é muito incrível. E eu acho que é um conjunto, né? Ter a beleza do bolo, né? O padrão do sabor, né? E a estética dele, né? É isso que torna ele memorável. Ele é memorável. Hoje a gente também tem muito essa questão, a gente estava até conversando, né, das tendências. Uhum. Hoje, o que tu acha, assim, que você acredita que vem com mais força, assim, no momento de tendências para a parte dos bolos mesmo? Nossa, assim, pelas tendências e o que eles mais pedem é os bolos brancos, bem minimalista, tá? E até com a logo do casamento branco. Bem assim, minimalista, Clean, assim. bem clean. Aham. Só pra dar um relevo, assim, Aham, e um eu acho 3D. lindo, tá? Eu acho que elegante. É que eu acho que Perfeito, até pelos perfeito. outros episódios que a gente teve aqui com os outros profissionais, a gente percebe isso tanto na maquiagem, no penteado, nos vestidos também. Então é um é elegante, né? é um um movimento. movimento que vai para essa linha do minimalismo, né? Aham, é lindo. E até agora a gente tá estudando umas tendências novas pra bolo, pra ficar mais o minimalista bem chique, né? E eu até quero
no próximo Celebra tá trazendo, sabe? Legal. Essa modernidade nova ali. Então teremos novidades aí. Ah, ó, já no fiquei próximo curiosa. episódio. Só vai saber e ver quem estiver lá, né? É, Então, e fiquem Eu Fiquem estiver atentos. assistindo. Vai ser lindo, tá? Eu vou levar uns 4 modelos, assim, que vai ser maravilhosos. E é legal porque as pessoas conseguem se identificar com Isso. um modelo que tem mais a ver com o perfil da pessoa e até do próprio casamento. Porque isso influencia, né? A gente também vai falar um pouquinho mais pra frente, mas a questão do tamanho, com a quantidade do espaço, a estética que ele passa, a questão do bolo fake, do bolo de corte, todos os benefícios que tem em Isso. cima disso, né? Então são muitas informações Muitas. para escolher o bolo ideal. É verdade. E falando assim em tendência, né, Dai? Algo assim que uma tendência que você ama e também quero saber algo assim que você acha que não precisaria voltar, que pode ficar lá no passado. Ai, eu acho que poderia ficar lá no passado, primeiro de tudo, aqueles bolos grandes quadrados. Ainda me pedem, mas eu acho que ficaria lá atrás, né? Porque ele não fica mais legal, eu acho, hoje nessas decorações modernas, né? Ele não combina mais. E também um bolo todo verdadeiro. Ele é bonito, tudo, só que isso demanda muito do local, da temperatura, se não tá muito quente. Às vezes as pessoas, elas estão esperando aquele bolo que eles compraram de mim lá no aniversário. Aí é muito gostoso. Aí no dia eu não vou conseguir fazer um bolo daquele jeito. Com aquela umidade, com aquele recheio, num bolo de 4, 5 andares que tá ali suportando 15, 16 quilos, né? Então a gente tem que fazer uma massa mais seca, um recheio mais, né, mais Sólido, duro, aham. porque não tem o que fazer, né? Ele tem que ter estrutura, né? E ele se torna mais caro, querendo ou não, porque a gente tem todo um outro trabalho. É, né? e fora a tua mão de obra para poder conseguir posicionar, estruturar todo esse bolo, transportar ele. Transportar. Então é todo um processo. Um processo. Isso eu acho que é uma coisa bem importante a gente conversar, porque às vezes os noivos têm ainda esse preconceito de que, nossa, o bolo precisa ser verdadeiro. A gente consegue trabalhar ele só no fake, mas a gente também tem a possibilidade de às vezes fazer, primeiro andar de bolo verdadeiro e aí crescer ali os Até- andares no fake. Isso, até porque se fazer o primeiro andar verdadeiro, na hora que eles fazem as fotos ali, que eles estão cortando, né? Dá pra cortar a fatia. E ele fica, né, bem apresentável também. E dá pra dizer que é um bolo todo verdadeiro. Segundo, também dá pra fazer um fake, uma camada mais grossa ali, que na hora que eles vão cortar, ele pareça ser verdadeiro também, né? Então, eu acho que ali é bem tranquilo, sabe? Só que daí, se eles forem escolher os bolos de corte, é mais fácil, porque eles podem escolher todos os sabores, fazer vários tipos, né? E com aquela massa bem gostosa. Ali na hora do corte, eu sempre falo pros noivos, ó, quer fincar? As patas podem fincar e fazer aquele verdade. É, verdade. E eles sempre fazem, tá? Eles gostam. Muito legal. Mas essa questão, só pra gente frisar um pouquinho mais, até a gente vai entrar um pouquinho depois nessas questões de valores, de diferença também, né? Mas tu consegue trazer o aspecto, né? A gente tá falando de um bolo fake, mas a gente consegue trazer o aspecto de um bolo verdadeiro. Então a pessoa olha, se ela encostar no chantininho ali, Nossa, é verdadeiro, né? eu tive vários clientes já que foram em festas, eles falam assim, nossa, mas eles sabiam que o bolo era fake, né? Aí eles falam assim, nossa, eu fui até tocar no bolo pra ver se não era verdadeiro mesmo. Aham. Porque ele tava muito... Mas realista. até o pessoal da cozinha fica, meu, mas será que não é? Daí a gente fala, não, essa parte ali é, aquela parte não é. Isso. Porque ele meio que se emenda tudo num só e não dá Aham. pra E saber. fora Dá quando pra a gente saber. tá, tipo assim, 4, 5 da manhã e vem alguém dizer assim, nossa, sobrou tanto bolo. As pessoas acham que a gente esqueceu de servir cortar. aquele bolo todo que tá na mesa dos doces. Mas eu acho que é interessante justamente frisar isso, como a gente está fazendo, porque eu acho que as pessoas ainda têm, até eu tinha, essa visão daqueles bolos fakes antigos. Sabe? Que dava pra ver que era fake. Os bolos de hoje são realistas demais. Então, tu olha pro bolo, tu não diz nunca que não é. É que depende do fake, né? Tem às vezes algumas pessoas que pegam aquele fake que é bem levinho, sabe? Então aquele ainda tu vê que é um bolo fake, né? Então, mas esse aí tu não. Não diferencia. percebe, não percebe. Tem muita beleza, né? É, fica bem... Até falando naquele ponto que você comentou, às vezes que tem noivos que pedem algum bolo que já passou, né? Que às vezes na tua visão não caberia. Então, como é que funciona o processo de criação desse casal? Porque às vezes eles vêm com uma ideia e tu às vezes consegue passar a tua ideia do que ficaria legal, o que não ficaria, para eles também ficar atualizado, mas sem perder aquele sabor que de repente eles procuram. Aí eu consigo convencer eles, né? Que a decoração deles é tão bonita, pra aquele bolo não vai fazer sentido lá. E eu consigo fazer eles pegar aquele bolo e levar pra corte, né? O quadrado, convencional. Eles fazem as fotos, eu decoro ele lá também bonitinho com flor. Só que a gente faz o de andar fake pra mesa. Porque pras fotos, nossa, fica outra coisa, sabe? E assim, até a questão, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas daí vai ser servido um bolo redondo ou quadrado normal. Mas se a gente for servir o bolo verdadeiro de andar, ele vai se tornar um bolo de corte. bolo de Porque no corte. momento vai tirar ali o andar, vai cortar, ele vai ser desmontado, né? Vai, isso dá mais trabalho. Além de dar mais trabalho, é mais perigoso. O maior problema que eu acho também é que ele gera muito desperdício, porque tu tem que fazer ele com uma altura, né, maior, ele ficar bonito. Então a fatia ela fica muito grande. E não tem como tu cortar uma fatia daquela no meio pra servir em dois, por quê? Porque uma camada é um sabor, a outra é outra, já faz todo um contexto, então não tem como, né? Então ali já gera um desperdício que a pessoa não consegue comer aquela fatia inteira, ela se torna muito grande, né? E eu acho que vai perdendo muito, assim, sabe? Com o tamanho do bolo, né? Até pra corte. Então eu acho de copa, assim,
a melhor opção. E também o bolo ele não é servido ali, né? Então ele fica numa área diferente, esse Sim. bolo de corte, né? Então Isso. eu acho que de primeiro momento parece assim, ai, mas esse bolo não vai ficar bonito, mas ele não fica na mesma área do Não, bolo. e Não. quando ele vai vir em fatias, ele vai vir, né, Isso. desse E o sentido. principal, ele vai vir geladinho, porque ele vai estar na geladeira. Uhum. E o bolo que ele se ele for o principal da mesa, ele já não vai estar mais geladinho, né? Conforme tá o bolo, né, de corte, né? Então eu acho que pra saborear, eu preferi o de copa. Então, ali pros noivos, tu sempre orienta de acordo com a temática do casamento, pra harmonizar com tudo, né? Isso. Então, isso que é legal. É aquela história que a gente fala, né? Às vezes a gente olha e sabe o que vai ser melhor para eles, só que aí tu tem que conduzir eles a tomar a própria decisão também, né? Isso, Pra eles ficarem à vontade. exatamente. É porque às vezes pega a referência de um bolo aqui, a decoração aqui, mas os dois juntos às vezes não, Não dá certo. não se casam. né? Essa é a importância realmente dos noivos, né? Escolherem profissionais que realmente sabem o que estão fazendo, porque é muito importante a gente colocar na mesa todas as situações. Noivos, vocês vão querer um bolo de 5 andares verdadeiro? Ah, ok, é possível, mas você vai ter que escolher dessa forma e pode acontecer isso, isso, aquilo. Então eles precisam estar cientes, porque é realmente as primeiras decisões que eles estão tomando. Talvez nunca pensarem em contratar um bolo de 4 ou 5 andares, entende? Exatamente, é a primeira vez. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais eles vão realmente sabendo o que eles querem, porque é nesse processo que eles descobrem o que eles É gostam. importante, né? né? A gente sempre fala também aqui, por exemplo, assim, alguns noivos vão contratar um pacote nosso, mas não querem algum serviço. A gente sempre vai passar para eles, olha, esse serviço não vai estar incluído então, mas lá no dia você vai analisar se vai fazer sentido para você ou não, tipo um acompanhamento de montagem. No dia do casamento, a noiva vai estar no salão de beleza relaxando, então algum fornecedor vai mandar mensagem para ela, será que ela vai ficar à vontade ou ela vai ficar ansiosa? Então ela pensou, poxa, eu não vou ter esse pacote, esse serviço mesmo, então eu vou pensar lá no dia. E assim é o teu processo, né? Com Também. certeza. Uhum. E falando de agenda, né? A gente sabe que 2025 já tá aí, ó, no finalzinho. 2026 já é logo aí. Como que tá a tua agenda? Quanto tempo antes tu aconselha as pessoas a te procurarem para reservar e para contratar? Olha, eu já tenho 21 contratos de casamento para 2026, tenho um casamento para 2027 e um casamento para 2028 já, fechado. Então, assim, geralmente eles contratam um ano antes, 3 anos antes, como tem esse 2028. Mas, assim, o aconselhável é de 6 a um ano antes, porque a gente consegue daí fazer do jeitinho que eles querem, em relação ao horário, entrega, montagem, porque isso tudo, né, demanda um tempo nosso. Uma programação. E a nossa né? equipe, ela tem que ficar toda focada praticamente no casamento, porque não é só a fabricação, é a montagem, é o deslocamento, é um conjunto, né? Sim. Então, assim, é que daí a gente guarda aquele dia, né, aquele momento só pra eles. E você chega a ter um limite de quantos eventos, assim, eu atendo no máximo uma quantidade, ou no máximo 2, 3 eventos, ou depende da logística? Depende bastante da logística, né? Só que hoje, como eu tenho uma equipe maior, eles já são, assim, maravilhosamente, né, bem equipados, né? Eu digo que eles são excelentes. A gente consegue, assim, atender até 6 eventos. Olha que legal. Assim, eu digo máximo 2 casamentos, o resto é festa, né, de aniversário. Mas casamento, assim, a gente sempre tenta atender só 2, né? Eu já atendi 3 casamentos num sábado e deu super certo, ficaram lindos. Mas é que a nossa equipe hoje ela é muito boa, então a gente consegue, né? Só que depende do tamanho dos casamentos também, né? Esse que eu mencionei que eram 3, era um que era de dia, então eu consegui montar ele bem cedinho, que era os, né? Encaixa, né? Aí o outro era à noite, então eu consegui montar ele, vamos supor, umas 2 horas da tarde, e o outro às 4. Então deu tudo certo, né? Encaixou todos eles. Deu certo a logística, era perto, né? E ali tu falas ali em torno de 6 meses a 1 ano, né? Mas se tu tiveres a agenda disponível, porque assim, se tu já fechou essa quantidade, também já não tem, né? Então, com quanto certeza. antes, melhor, né? Exatamente. Pra se programar. E até às vezes em questão de valor, sabe? Tudo isso ajuda, né? Sim. Até muda muita coisa, né? E você fechando então para 2030, o valor de hoje é o valor de hoje, não vai evoluir mais então. Ele garantiu o valor. 2030, não. Ou tu vai sofrer um reajuste Mas lá. também ou- já Deus foi pra falar- 2030? Eu nem Até tava, me assustei agora. eu nem tava preparada pra isso. tá, eu falei 2030 porque entrou uma noiva para 2030 para nós. Ah, seis. tá. Eu me confundi. O teu é 2000. A gente tentando sobreviver 2 vezes em 2025. Não. É que eu me confundi com a noiva que entrou para nós para 2030, esse dia, você acredita? Que bacana. Daí a gente falou, não, que a agenda não tá aberta ainda porque muda muito até lá, mas você falou Nossa. 2027, né? E 28. 28, é. De 2028, a gente fez uma forma que eu mantive pra ela, sabe? Mas é um acordo bom que a gente teve. Assim, é bem raro eu fazer isso, né? Mas até 2027, né? A gente consegue ainda manter, né? Ter a previsão já, né, do que vai ser um preço competitivo já pra... Isso, até porque, ano. assim, a gente pensar bem, não muda tanto. Assim, vamos supor, o meu trabalho, eu digo assim, em relação aos meus produtos, né? Se a gente conseguir se basear bem certinho, né? Mas eu consigo. Por isso que é daí- bom o adiantamento de eles adiantar antes, né?
E já tens uma base de cada ano, né? Já. Como as coisas vão passando Com também. certeza. Uhum. Então é bem bacana isso. E vamos falar sobre sabor, né? Vamos falar sobre sabor. Daí, quais são os mais escolhidos, assim, hoje? Quais os sabores mais... Nossa, eu acho que é o de, assim, que foi bem consecutivo esses sabores, tá? Acho que uns 7 meses que eles estão pedindo os mesmos, assim, as noivas. Porque elas vão lá, fazem a degustação e escolhem, né? É o de frutas vermelhas com 5 leites. Ai, eu acho que é o E o auge, com né? Nutella. O de nozes não pode faltar, que o Ai, pessoal adoro ama. também, adoro. E de morango, precisa ter. É o Eu acho que o crocante. morango é universal, né? Eu acho que Nossa. desde Ele nunca 50 sai, anos né? atrás. A gente faz um de Kinder Bueno que o pessoal ama. Hum. Esse também vende muito pros casamentos. Porque geralmente eles escolhem 5 sabores, dependendo do tanto de pessoas, né? Então é sempre mais ou menos esse padrão de sabor. Porque também é importante essa questão da quantidade, ser baseado pela quantidade de pessoas, né? Isso. Pra gente também não ter poucas fatias de um Exatamente. único sabor e às vezes outra pessoa, Isso. né? Eu tenho, sei lá, uma quantidade grande e daí pouco bolo, né? Eu vou Isso. querer lá comer o meu preferido, né? Exatamente. Tecnicamente, e não vou ter. Então isso é a mesma coisa quando a gente falou sobre a questão dos doces também, né? Não dá pra gente ter 10 de um sabor, 15 Não. de outro. A gente precisa ter uma quantidade Maior. pra também ser algo que vai agradar e que as pessoas consigam realmente Suficiente, comer, né? Porque senão, quanto maior a gente abre o leque ali, né? Maior a quantidade, né? E aí, mesmo que você tem quantidade para essas pessoas, dá a impressão de que faltou. Uhum. Nossa, Exatamente. acabou o bolo de frutas vermelhas. E eu queria Exatamente. comer. Então, esse não é o objetivo, né? Aí, geralmente, eu pergunto, né, pra noiva. Vocês têm uma base, os convidados de vocês, qual que é o sabor que mais sai? É fruta ou chocolate? Daí, geralmente, elas fazem assim, né? Ah, um sabor, vamos supor, com Nutella, mas para as crianças. Frutas vermelhas para o pessoal que gosta mais da fruta, dependendo da estação do ano. Se for verão, eu indico esse, porque não azeda, né? Eu ia mesmo te perguntar, o que tu sugere? Porque ele não azeda, porque vamos supor que sobre outro dia, a noiva pode comer, Legal. nossa, 4 dias depois. E ele não tem problema nenhum. Porque Legal. já tá cozido, né? E assim, chocolate, eles geralmente eu indico pegar um de cada pra agradar todo o público, né? E daí quem não gosta de chocolate come o de fruta, né? E assim vai. Até falando nesse ponto, né? Um ponto muito importante. Você sai ali, lá do teu espaço, perfeito. Chegou no espaço, perfeito. Quais que são as orientações que você passa até para os próprios noivos para poder conservar esse produto até a hora do café? Porque tem um tempo ali também, sabe? Então, por exemplo, assim, precisa ter uma geladeira, porque é o mínimo do mínimo, né? Às vezes tem espaço que não tem isso. Então, às vezes é preciso, não sei qual é a orientação que você passa. A orientação, quando eu chego lá, eu já peço espaço na geladeira. Pra deixar lá, sabe? Porque realmente, até quando for um bolo de fruta, in natura, né? Então ele precisa estar gelando, né? E ainda tem noivos que pedem o tradicional de morango, suspiro e nata pra corte. Então, com certeza, ele tem que estar... Essa conversa é muito saborosa, né? A Michelle vai lembrando todo o sabor. Tô lembrando Delícia. aqui. Quem que A provou, degustação do quem que provou o bolo vai- celebra? Ai, viu? Viu, ó? Fui eu. Tá vendo? Tu teve uma Fui eu. vantagem. Só eu que não comi nada aquele Fui dia. eu. E eu tava comendo e me chamaram pra falar. Eu lembro disso também. Nossa, e também a Ana Paula, eu dei um bolo pra ela. Experimentar também. Olha. Ela também experimentou. A Ana do... Do MR. Ana Serpa. Ana Serpa? Olha só. Não foi você, não foi você. Foram outros, infelizmente. Ai. Mas essa questão do espaço é legal que o Robson levantou, porque realmente, às vezes, a gente não tem um espaço totalmente preparado para tudo que é essencial para o evento acontecer. A Dai sabe, às vezes, dependendo da quantidade de bolo ali ou de pessoas, eu sempre pergunto, Dai, quantos bolos? Porque a gente, às vezes, tem, né, uma geladeira ou algo, mas quanto que eu vou precisar de espaço? Então, Mari, vai dar uns 5 bolos, sei lá. Então, eu preciso já preparar a cozinha, avisar o pessoal que está trabalhando, eu preciso de espaço para essa quantidade de bolo para estar ali conservando, né? E aí eu já tenho toda essa visão, porque eu já passei todos os perrengues com espaço, principalmente pra guardar esses bolos de corte. Então eu já tenho base onde que vai ser, né? Aí eu já sei que lá não tem. Aí o que que eu penso, né? Quando eu já tô falando com a noiva, que eu já sei onde é o espaço e tudo mais, aí eu geralmente já indico bolos que supostamente já vão ficar fora da geladeira. Que daí eu sei que não vai dar problema, né? Quais Isso seriam os parte sabores? muito do feeling do profissional. Quais seriam os sabores que tu lembra assim que mais saem que poderiam ficar fora? Ninho com Nutella, frutas vermelhas, o de nozes, Kinder Bueno. Então a gente tem praticamente os que mais Tem. saem ali. Menos fruta in natura, né? Aham. Porque eles começam a soltar água. Sim. E eles começam a derreter, né? Eles estão um bolo super gelado, porque as nossas geladeiras elas são negativas, assim, já bem geladas, né? E aí eles perdem todo, né? E começam a derreter, né? Não tem o que fazer. E realmente é um sufoco, né? Porque daí tu chega ali com um bolo que Aí tu precisa imagina, de... tá numa cozinha, não sei quantos graus lá, cozinhando pra tantas pessoas, né? Num calorão daquele, né? Olha só Aí- quanto detalhezinho de bastidor que acontece no dia Não, do eu nem casamento. imaginava. É nem, muito nem lembrei E dessa... essa parte a gente sempre tá ligado, né? Então, Muito, porque a gente também já passou muitos perrengues com bolos. Isso. Aí teve um casamento que a gente fez ali, que eu já sabia que tinha pouca geladeira.
Aí foi muita sorte que ainda tinha os salgados pra esse café. Uhum. Aí eu pensei, eu vou levar os bolos junto com o café nos de corte. Porque eles vão ficar gelados na minha geladeira até o Chega horário. certinho. Aí eles chegaram perfeitos. Perfeitos, bem isso mesmo. E olha o teu cuidado, né? O cuidado de pensar, de se dispor a cuidar dessa É forma por isso que a gente também. sempre fala que para o evento fluir, todos os profissionais têm que ter uma qualidade muito boa. Porque tá tudo perfeito. Às vezes vem o bolo lá e É, porque estressa, ela poderia entendeu? Assim simplesmente como só tu pensou, entregar. tudo certinho ali, então tudo Já tá funcionando. tiraria a responsabilidade É, dela, no caso, né? entreguei. Já entreguei. Mas não, tem toda uma preocupação. Até por mim seria realmente mais confortável levar Claro. a hora que eu levei o fake dessa noiva. Porque daí o carro tava vazio, né? Então eu teria as meninas pra levar junto. Não ocuparia tanto espaço, porque eram 39 quilos. Isso era muito bolo. E pra mim seria muito mais difícil levar na hora do café, porque era muita coisa. Só que daí eu já sei que lá não tem geladeira, e não tem mesmo. Aí eles querem colocar pão picante, a lasanha, né? Eles querem guardar. E daí eu sabia que ia ficar fora até aquele horário. E eu já sabia que o café também ia ser às 11h30. Aí tu imagina, eu entregando o bolo fake às 4 até às 11h30 eles fora. Nossa. Não ia dar certo. Mas isso é muito importante, tu ter essa visão pra qualidade tua. Exatamente. Porque o que acontece? Lá na hora ninguém quer saber se ficou desde Não. as O 3 horas da convidado tarde. não sabe dessa... E sabe o que acontece? É chantininho. É sintético. Então ele é amarela. Ele saiu da geladeira, ele começa a ficar com aspecto amarelo, porque ele resseca. Ele tem outro contato. Tem isso também. Então, até esteticamente, né? Tudo. Nossa. Mas aí, no caso, entrando mais a fundo, né, nessa questão técnica que a gente não entende, né? Mas como tu usa o chantininho para o bolo fake, mas pelo fato dele não ter sido gelado, ele não altera a cor? Não. Ah, Nem um pouco. Porque senão, tecnicamente, ele ficaria amarelo também o bolo fake, né? Sabe por quê? Porque ele não tem contato com o bolo gelado. Uhum. Entendeu? Porque lá ele tá sendo decorado no isopor, né? Então não vai dar nada. Ele pode ficar uns 2 dias lá. E fica mesmo, tá? Porque Ele não dá nada. os convidados vão embora, a decoração é desmontada e o bolo, O bolo fake fica. sempre fica. Não, sabe por que eu sei? Porque teve o primeiro Celebra que a gente fez, eu fiz o bolo fake e eu levei ele pra casa de volta. E daí eu tinha 2 noivas, né, que eram bem consecutivas. Uma, assim, uma era, vamos supor, na quinta e outra era na sexta. E ele veio tão intacto que eu deixei ele lá no escritório pra elas verem, né, um exemplo de bolo fake. Ele ficou lindo esses dias. Aham. Ele nem ficou assim poroso. Olha só. Ficou bem Dura bacana. bastante. Tu vê como dura, né? Uma das coisas que as noivas mais perguntam é sobre quantidade, né? Como que você faz essa métrica para realmente ter essa noção do tamanho do bolo, quantos andares, se é fake, né? Para ter essa noção para quem tá escolhendo o bolo. Olha, já venho falando sobre a cerimonialista, porque é muito importante ter, porque tem casamento que não tem, isso dá um problema, tá? Eu vou contar um negócio de um casamento que eu fiz, não tinha cerimonialista, e ela tinha 130 convidados, e daí no dia que ela veio lá fechar, ela falou assim, ó, eu quero, eu falei, né, são 100 gramas por pessoa, né? Aí ela falou, não, mas tal fulano, assim, não come bolo, né? Aí, beleza, né? A gente entende que quando tem um café colonial, às vezes, né, quer diminuir a quantidade. Aí ela pediu 8 quilos, né? Daí eu falei, não, tranquilo. Só que ela não tinha um café colonial, entendeu? Ela tinha só os docinhos e o bolo. Aí eu falei, tu tá entendendo, né? Que você tá convidando 130 pessoas e tá me dizendo que só 80 pessoas vão comer. Você tá deixando 50 pessoas sem comida. Tá tudo certo? Aí ela falou, não, pode fazer 8. Beleza, eu fiz 8 porque a palavra dela é a última, né? E no dia do casamento, realmente, a irmã dela, que era convidada, ela me ligou 11 horas da noite que tinha acabado o bolo. E tinha pessoas na fila e não tinha mais. Eu tinha bolo pronta entrega pra levar. Eu falei, eu não tenho bolo pronta entrega, a gente trabalha com encomenda. E eu sabia que ia faltar. Porque se não tem um café colonial, é nítido que o pessoal vai querer uma fatia. E às vezes a pessoa não come, mas tem a outra que repete, né? Isso. Então não tem como a gente ficar controlando isso, entende? Numa festa é chato, né? E a mesma coisa assim, por exemplo, a gente trabalha com as bebidas em consignação, né? Então, o fornecedor ele leva uma grande quantidade e a gente vai ter ali o que vai ser consumido. Com ele, eu consigo, no meio da noite, dizer assim, ó, vem pra cá e traz. Como é que você Exatamente. produz um bolo? Então, às vezes, nesse sentido, às vezes é importante a gente ter uma quantidade um pouco a mais para ser a segurança. A gente acabou de falar que consegue comer um bolo 4 dias depois. Então, Consegue. meu, que delícia. A Dai separa, né? A questão dos doces também, mas quando a gente tem outros fornecedores, a caixinha de doce para você o outro dia, tranquilo, lembrar do Com casamento, certeza. comer o doce. Então, às vezes, essa questão é importante, porque a gente não tem para onde correr 1 da manhã para comprar mais bolo, mas né? assim, às vezes as pessoas têm uma ideia que funciona, mas às vezes não funciona. Por isso que existem os profissionais de cada área, né? Se tu tá Exatamente. contratando um profissional, tu tem que confiar naquele profissional. Exato. É porque às vezes eles têm aquele pensamento assim que 8 quilos já é muito. Porque sabe, pensando assim, nossa, 8 quilos parece ser muito bolo. Né? Mas não é. Não. E
e só na hora mesmo que a gente vai ver. Eu sempre penso, a gente tá fazendo uma festa, é alegria, né? Então, assim, eu prefiro que sobre um pouco do que falte, né? E a gente nunca vai ter um controle certo, porque a gente nunca sabe o tanto da fome que as pessoas vêm, é difícil. Porque, e também quando tem um café colonial, claro, né? Vai ter mais comida, Sim. né? Só que o fato também de ser um bolo nesse perfil, com sabores diferentes, isso também chama atenção. E Chama. às vezes o fato de você ter 5 sabores vai fazer com que às vezes uma pessoa coma 2 pedaços ou 3 Com para experimentar certeza. mais sabores também. Então tudo Até isso influencia. nesse casamento que eu levei por penúltimo ali, era 11 e pouco da noite que eu cheguei com os bolos, veio 2 convidadas. Lá dentro da cozinha, bem assim, eu tô até agora esperando porque eu soube que era o teu bolo, que a Mayra falou. Que legal. Eu comer o teu bolo. Que Isso é demais. muito legal, sabe? Aham. E depois o feedback dos convidados, né? Falando que comeram o bolo, que Que gostaram, legal. né? Mas nessa questão a gente já teve algumas pessoas que, querendo ou não, é o primeiro casamento. Então tu não viveu, tu não sabe. Às vezes não é porque tal pessoa teve uma experiência X que o teu vai ser igual, é totalmente diferente. Até o perfil dos convidados muda. Então já tem Exatamente. pessoas que falam assim, vou pegar tantos docinhos porque só as crianças que comem, né? Olha, Exatamente. não é Ou bem isso que bartender, acontece. é só as mulheres que bebem. São tudo mitos. A gente deveria de fazer, acho que É, placas acho que assim tem que sobre fazer. mitos. Não confie que, vou contratar bartender só pra mulheres, porque os homens vão lá, bebem Nossa, horrores lá, caipirinha, aham. tudo que tipo de drink. E, Com certeza. e é interessante considerar, porque o profissional ele sabe exatamente o quanto vai, o quanto que não vai, né? Que nele aconteceu o caso dela, tu já alertou ela que iria faltar, então tu já sabia. É. Já tem uma base muito. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Só que é importante passar, né? Essa visão. Sim. Mas geralmente, quando é um casamento que não tem um café colonial, é difícil. É um tanto assim de falta. Dá bem certinho, entende? Então é bem importante. É porque, como eu repito, né? A gente não sabe dos convidados a fome que eles vêm, né? E se- E às vezes acontece, tá? Nem é por querer, mas assim, por exemplo, isso já aconteceu comigo. Eu peguei lá um pedaço de bolo, daí eu estava iniciando, né, o ato, aí alguém me chamou algo, botei ali e foi, entende? Depois, quando eu voltei pra pegar, já não tava mais lá. Então, assim, às vezes tem essas coisinhas que vão acontecendo, que é um consumo a mais que tá ali, né? Então é uma margem que tem que ter, né? Exatamente. Dai. E sobre os orçamentos, quais são os fatores que influenciam no preço de um bolo? Tanto do fake quanto do de copa também. Eu acredito que o de copa e o fake juntos, eles saem mais em conta do que fazer ele todo de andar. Porque a gente tem que trabalhar com outro tipo de estrutura, né? Isso envolve aqueles guindastes dentro do bolo. É outro tipo de massa. São massas mais caras, né? Que são massas amanteigadas. Ele demora mais. A montagem dele é mais demorada. Ele envolve muito mais tempo. Então para as pessoas que pensam, vou gastar em 2 bolos, porque vai ter um fake que ninguém vai comer, mas vai ter um verdadeiro. Vale mais a pena ainda do que ter Com um... certeza. Além deles terem todos os sabores que eles querem para corte, eles conseguem ter um bolo bem lindo, com preço bem acessível, E com qualidade, com né? qualidade no fake. Eu ia dizer assim, o sabor mesmo, né? Porque às vezes, tu acha que tu vai economizar fazendo bolo lá de andar, vai ser um bolo seco, sem Exatamente. sabor, e muito provável que vai gastar muito mais do que se for fazer variedade. Exatamente. E eu me nego a fazer um bolo de fruta, vamos supor assim, para agradar o cliente, de andar e chegar na hora e o bolo estiver caindo. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente já viveu muitas situações de chegar clientes pra gente dizer assim, não, mas tal confeiteira falou que vai fazer um bolo de morango de 3 andares. Nossa. Aí tu para pra pensar, não é um lugar que não tem climatização, é tipo verãozão. A gente já teve situações Nossa. de ter que montar uma força-tarefa para ir garçons, pessoal do buffet e a gente e tirar o bolo de uma forma de um lugar que era totalmente difícil, porque ele não estava em cima de uma mesa, ele estava em cima de um balanço. Pra gente retirar, porque em 15 minutos ele iria parar no chão, entende? Só deu tempo de Desmontar. fazer foto ali, quando os Fazer noivos chegaram, só foto, deu uma tranquilizar foto. o casal não percebeu. A gente fez uma parede humana ali, devagarzinho, colocamos luvas em quem ia conseguir mexer, porque ele poderia cair a qualquer momento. Pode. E levamos ele pra lá. Então ele foi uma preocupação mais do que os 400 pessoas que a gente tinha pra organizar. Nossa. Então tu E imagina. ele é o centro? O bolo sempre é o E o centro, morango, né? ele é imprevisível, né? Ele começa a soltar água e tem recheio que ele não se adapta. É aí que ele solta mais água e desanda tudo. Até a gente passa por perrengues esse tempo. A gente fez um casamento também, que eu tava dentro da igreja, um pouco mensagem. A mulher do bolo, mandando mensagem que ela bateu no buraco e o bolo se patifou, sabe? Então não tinha o que fazer. Ela tinha que fazer outro bolo. Então não adiantava também a gente pressionar nada. A gente falou assim, não, tu tá bem, primeira coisa, tu tá bem? Não, tô bem, então tranquilo. O brinde dos noivos vai acontecer tal hora. Você consegue chegar não, meia hora depois. Então, beleza, faz o que você consegue fazer. Ela, não sei o que ela fez, ela teve que fazer um bolo de novo. Chegamos, então o brinde dos noivos passava pela mesa, mas foi algo tão rápido que eles passavam e não chegaram a ver. Foi, fizemos toda a parte do brinde. E daí, quando chegou depois do brinde, já é a falta no bolo, né? Eu olhei o bolo, não tava lá, eu em contato com a mulher, não, daqui mais uns 15 minutinhos. Falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer os cumprimentos. As pessoas vieram cumprimentar os noivos, foram se servir, finalizou, o bolo tava lá. A gente foi lá, fez a foto com os noivos, remediou, sabe? Mas tu imagina só se, né, não desse certo, porque o bolo é uma das estrelas também, querendo ou não, ali da mesa, não tem como. É que né? aí entra a junção de
de tudo, né? De ser um profissional que mesmo situações podem acontecer, a gente também não é robô, não estamos imune a certas questões, né? E também o outro lado de tranquilizar o casal e a gente trabalhar junto para resolver. Porque não adianta dizer, nossa, você passou num buraco. Nossa, quase não tem buraco nas nossas estradas, né? Isso é um problema. Tanto os noivos quanto o profissional. O profissional imagina o desespero que não tá uma hora dessa, né? Nossa, eu não consigo nem Ali. me colocar no lugar. É um pesadelo, acho que de Isso é um qualquer pessoa pesadelo. que... Ali que eu digo que o fake é maravilhoso, né? Porque não tem um buraco que vai quebrá-lo, né? Então ele é uma segurança também pro fornecedor e pra noiva, né? Porque realmente, nas nossas estradas, ou até se um carro freia, a gente não consegue, né, ter noção do que vai acontecer. A gente tá na estrada, tá sujeito a tudo, né? Então isso tudo é uma segurança, né? Maravilhosa. Perfeito. Vamos pro nosso bate-bola? Estou. Vamos lá. Quer fazer? Bate-bola, o que é que eu faço? Vou deixar você escolher hoje. Pode fazer. Então Você, tá, então você vamos sabia lá. a minha resposta, né? Queria dar a oportunidade. Dai, assim, a gente não contou pra Dai, mas vamos contar agora. A gente tem umas perguntinhas agora pra você responder em uma palavra, em uma frase, uma resposta curta. A gente vai se conter pra gente ser sucinto, porque a gente fala mais que você. Então, eu vou fazer uma pergunta e você vem e fala o que vem na tua cabeça, certo? Certo. Vamos lá. Vamos lá. Talvez nem... Pensa um Ela ficou pouquinho. apreensiva agora, né? É tranquilo, não é? Vamos lá. Um sabor de bolo que nunca sai de moda. Nozes. Olha. Uma tendência que você ama. Bolo branco. Ai, Ai, chique. lindo. Uma lista linda. Uhum. Uma tendência que poderia ficar pra trás. Bolo quadrado. Hashtag. Bolo retangular. Ai. O maior desafio de fazer bolos para casamentos. Bolo todo verdadeiro. A logística de conseguir. A logística de levar e acertar o sabor, né? Do jeito que os noivos querem. Do jeito que eles conhecem. Verdadeiro. Aham. Um erro comum que os noivos cometem ao escolher o bolo. A comparação, vamos supor, de um bolo de um antigo noivo que a gente fez para o deles, principalmente nas flores. Porque às vezes eles querem aquele bolo, mas no casamento deles não tem aquela flor. Aí fica o modelo igual, mas não fica o mesmo, porque não tem. Quando chega lá, é outro modelo, é outras flores, outra combinação. Perfeito. Um bolo inesquecível que você criou. Ai, o nome da noiva? Pode ser. Ai, o da Camila e o da Yasmin. Ficaram lindos. Legal. E eles eram o quê? Eram bolos fakes? Eram Fakes. fakes? Mas eles deixaram fazer assim do jeito que eu amo. Bem alto, com bastante andar. Mas o da Camila tinha um detalhe transparente no meio? Tinha. É verdade, eu lembro. Foi tudo com 15 e o acrílico no meio era com 10. Assim, bem minimalista, mas ele ficou maravilhoso, aquele bolo. Assim, com Bem acrílico. único. E o outro, ele era todo de 20, tá? Ele ficou maravilhoso também, bem alto. Tinha 1,5 m. Olha Uau. só. Ele Que ficou incrível. enorme. Mas uma decoração imponente pede um bolo imponente também, né? Nossa, aquele bolo eu fiquei olhando, assim, maravilhoso. Admirando. A essência da empresa Delícias da Dai em uma palavra. O que seria a essência da tua empresa? Qualidade. Com Perfeito. certeza. O que nunca pode faltar na tua confeitaria ali em um dia de produção? Ai, ovos, leite. Açúcar, trigo. Não pode botar tudo. Ai, tudo. Eu nem imagino quantos ovos que vocês quebram por dia. Amiga, não tem noção. Pois é, né? Ovos, açúcar, trigo, fermento, vai Leite tudo. condensado. O estoque do mercado já ali. Meu Deus. E uma dica de ouro para as futuras noivas. Em questão, O que tu quiser, do teu uma trabalho. dica de ouro. Para noivas, que tu diria assim, que tu pudesse dar uma dica para elas. Fazer a degustação. Legal. Legal. Isso é Eu muito... gosto, eu não vou junto. Eu não vou, mas eu ganho marmita. Com certeza. Mas Isso a é bem questão importante. da degustação foi a última, tá? Por isso que eu vou elaborar, tá? Só pra me defender. Mas a questão da degustação é muito legal, porque assim, ó, eu sempre falo pros noivos, né? Vocês vão em um casamento, você tá lá com uma atenção específica. Viver a festa, nossa, eu vou comer um doce. É diferente do que você degustar para o seu casamento. Pensar nos doces em que você vai realmente colocar. E fora a questão da escolha, é a experiência, faz parte do processo do casamento. Nossa, hoje é a minha degustação de doces. Hoje eu vou viver o meu dia de noiva e de noivo e vou degustar os doces do casamento, né? Com certeza. Isso é... Até esses dias a gente tinha um casal que entrou de última hora, que eles estavam querendo contratar alguns fornecedores e levantaram a hipótese dos docinhos. E a gente percebeu que estava muito no preço focado, sabe? Falei assim, olha, não tente focar no preço. Vamos então fazer orçamento com fornecedores, vocês vão provar e depois vocês vão aliar preço com sabor, com qualidade e tudo para vocês tomarem a melhor decisão. Porque nem sempre o preço é o que Não, eu vai digo, ser importante. eu digo hoje, né, assim, com todos esses anos, né, hoje eu vivo o que eu realmente queria viver no meu serviço, né, no nosso trabalho, que hoje eu acho que quem procura a gente, tanto nos casamentos, né, como nas festas, em geral, eles já vêm pelo valor, sabe? Isso é muito incrível, né, porque a gente conseguiu criar isso, né.
E não é fácil, porque é um trabalho por trás, porque o nosso é muito além da venda, da entrega, a gente tem que produzir, né? E produzir, assim, com muita qualidade, muito carinho, muito amor, tudo é um conjunto, né? Então, assim, eu fico feliz porque realmente, hoje, quem vem, assim, né, eles vêm muito pelo valor, né? Uhum. Assim, que a gente agregou no nosso serviço, né? E para, às vezes, as pessoas que estão caindo de paraquedas aqui, o valor é muito diferente de preço, né? Com É certeza. totalmente diferente. Até porque, geralmente, às vezes tem pessoas que querem, eles falam assim, eu vou fazer 3 orçamentos. Aí, vamos supor, eles começam, depois eu vejo com qual eu vou fechar. Eles já fecham, antes de fazer os outros 2, entende? Porque eles já viram o valor, né? Uhum. Entende? Isso é importante. A questão de ter mais orçamento é porque, às vezes, isso também é bom pra gente como empresa. Porque aí, a partir do momento que o profissional começa a comparar, ele começa a ver realmente os diferenciais e o porquê escolher. Isso vai desde um atendimento, desde a questão da degustação, tudo isso Exatamente. influencia, né? Com Na certeza. estética, na entrega, no ser uma trajetória, podemos dizer assim, tranquila, né? Com isso. certeza. Tudo isso influencia. Então é isso, chegamos ao fim, falamos bastante, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma coisa que a gente não falou? Ou às vezes algum recado que tu queira dar para as noivas e para os noivos? Eu acho legal em relação ao bolo fake que a gente estava falando, né? De quando as noivas quererem fechar a arene, a gente comparar tamanhos, né? Porque às vezes numa foto elas imaginam algo e na realidade delas, do tamanho da mesa delas de doce e tudo mais, fica outra, né? Outra realidade, né? Então é legal elas virem ter uma reunião, nem que seja online, né? Mas para elas terem uma comparação, né? Do que é uma foto e o que é realmente que elas vão receber, né? Perfeito. E não comparar um bolo que eu fiz para uma noiva, né? Ou, enfim, com outro, porque, como eu digo, ó, principalmente as flores, né? Porque às vezes elas imaginam, acharam lindo aquele bolo. Chega na festa delas, não tem aquela cor. Então, não. Nossa, e coloca as flores, não fica mais o mesmo conceito. Às vezes podia fazer outra forma, que ia ficar bem lindo, com as flores do casamento, E, né? na verdade, talvez ficou muito lindo naquele outro casamento, mas é o casamento da pessoa. Da pessoa. Então bota a personalidade dela, o jeito dela, então A também vai mesa ficar dela, legal. porque muda muitas mesas de decoração. Nossa, às vezes tem mesas pequenas, mesas enormes, né? Às vezes o bolo fica no centro, então também isso já não. Aí não manda tanto. Mas isso é bem importante, sabe? Eu acho que seria um. É realmente dedicar a atenção que isso merece, né? Para cada Exatamente. detalhe. Porque cada detalhezinho lá no dia vai compor. E a gente está falando do cenário principal do casamento, né? Que é a mesa de doces. Exatamente. Que independente se você tiver um hall de entrada bem decorado, tiver um cenário de fotos, mas mesmo assim o centro da atenção vai ser a mesa de doces e é onde vai estar o bolo também, né? Com certeza. E posso perguntar algo? Pode, claro. Posso perguntar algo? Curiosidade, né? Essa questão essa tendência das noivas congelarem o bolo. Tem algum bolo diferente que elas usam pra isso ou é o bolo do casamento? O bolo de corte? O bolo do casamento. Que delas congelam pra um ano depois. Um ano depois. Tá, e agora vamos falar. Não vamos destruir com a superstição. Qual que é a qualidade desse bolo um ano depois? Eu acho que fica Igualzinho. igual, né? O bolo estando congelado, a durabilidade. Não sendo de fruta, né? In natura, né? Isso, o recheio tem que ser algo. Pode ser de frutas vermelhas, ninho com Nutella, menos tipo abacaxi, morango, né? Mas descongelou, voltou pra geladeira, descongela na geladeira, né? Ele fica igualzinho. Eu acho muito incrível. Olha. Ele... Legal. Nossa, é muito maravilhoso isso. Então tá? as noivas podem Eu seguir não sei essa, se é essa porque tendência. essa tradição é só para as noivas, que ele fica maravilhoso, mas ele funciona, tá? Ele funciona. Eu tinha as minhas dúvidas de como que esse bolo ia estar um ano depois. Eu Maravilhoso. tenho noivas igual. tem noivas que Aham. já fizeram, que posta que tá igual. Tá igual. O último É. bolo que eu lembro que ficou tanto tempo foi do Seu Madruga, que ele botava lá na porta dele. Nunca esqueci esse Mas- episódio. Mas me veio a curiosidade, porque eu achei que talvez era algum bolo diferente, algo especial que a noiva iria pedir, né, pra fazer esse momento. Não, Mas mas não, é o porque próprio elas bolo. pedem pra gente realmente guardar uma fatia mais considerável ali pra depois ela e o noivo poderem comer, né? E uma Que fatia. legal. Muito bom. Então isso era é uma verdade. curiosidade. Uma tendência, vamos ver. Acho que é importante falar do Celebra também, né? Agora. Sim. Informações. Temos então a Dai já é uma fornecedora confirmada, né, da nossa terceira edição do Celebra, vai estar lá com seus bolos maravilhosos, Muitas tendências muitas lindas. tendências, Mas eu fiquei muito novidades. animada, Esse empolgada. ano a gente já teve várias, né? Várias tendências no sentido de ideias, os mini bolos, né? Se apresentou Muito. várias coisas. Então a nossa terceira edição tá repleta de bons profissionais, de várias novidades também. A gente também divulgou essa semana, né, para quem tá aí pensando um pouquinho mais sobre o Celebra, a respeito de como que vai funcionar. Então vamos recapitular um pouquinho para os casais mesmo, né, sobre a questão do Celebra ser híbrido esse ano. Então nós vamos ter a nossa super live, a transmissão, mas nós vamos ter noivos presencialmente lá. Então, se você é noivo e noiva, ó, é Noivos da Dai, ela tem uma quantidade limitada de convites aí para entregar para alguns casais. Então é isso que você noivo e noiva precisa fazer. Isso. Procurar os profissionais que estão confirmados na nossa terceira edição e solicitar os seus convites o quanto antes, porque são poucos, né? Nossa ideia realmente não é encher o local com noivos e sim ter
manter a promover exclusividade, a né? experiência, exatamente. Temos uma noiva que vai casar em 2028 e ela vai querer fechar com a gente, né? Então ela vai participar já. Olha só. Legal. Ela já é Então, minha tem um- convidada. Já tem um convite a Eu menos. já tenho. Exatamente. E é importante, né, para os noivos que estão assistindo, questionarem seus fornecedores para ver, né, se algum deles faz parte do evento para solicitar o seu convite. E é muito importante frisar também que o Celebra, ele não é feira. Não. Ele é um evento exclusivo, então para noivos convidados, o convite está sendo feito. Então você procurou o seu profissional que vai estar lá, você vai participar no dia. Aquele que não conseguir, né, participar no dia, vai poder assistir de forma online também. Mas as pessoas que participarem lá no dia, a gente vai ter algumas surpresas também. Várias surpresas que a gente vai liberar, vão ter benefícios. Realmente vai viver a experiência Celebra, né? Isso. Então, Porque assim, a grande essência do nosso evento, né, é justamente a transmissão. Mas diante de tantos pedidos, né, as pessoas querendo estar lá, sentindo essa energia, a gente decidiu abrir dessa vez, né? vamos nos desafiar mais uma Mais vez, uma porque a vez. gente vai fazer transmissão ao vivo com o Com os evento convidados. acontecendo. Isso, Mas vai ser incrível. a gente leva. Essa Vai ideia ser veio, incrível. veio de onde, Marta falou que tu viu a pod delas lá, que tava no meio de um evento lá e tudo acontecendo em volta. E É um rolando. Rock in Rio, o pod Rock in delas Rio, ó. estava, só que eles Então. estavam no aquário, né? Dentro Então. do Rock in Rio. Mas a gente A consegue. gente vai ser os peixinhos fora Eu da acho, água. eu acho legal a gente fazer esses desafios para Com evoluir cada vez certeza. mais. Com né? certeza. Para quem dá É. conta de um evento de 400 pessoas, 700 certo. pessoas, Mas é muito isso, essa questão de trazer informação, os noivos que vão estar vão poder conversar pessoalmente com a Dai, tirar Degustar. dúvidas específicas, né, sobre o seu próprio casamento, ouvir sobre isso, então isso é muito importante, vai ser realmente uma experiência palpável, né? A gente Exato. tinha essa questão dos noivos viverem isso de forma online, agora vamos estar lá, imersos realmente. Imagina, você chegar, encontrar um profissional de cada segmento e poder conversar com cada um deles. E o legal é estar lá presencial e depois assistir a live e se ver lá. Vai né? aparecer Então, também. muitas E experiências. o bacana que a gente vai proporcionar é para as pessoas estarem lá e não passar um por um, eu vou embora. Não. Vai ter algumas atrações, vai ter de repente alguém fazendo apresentação de dança, então a gente vai De evoluir repente. bastante De coisa lá. repente, não vou De contar repente, tudo. é Alguém, São umas alguém coisas, fazer um assim. show lá do nada, então a gente quer fazer várias Aleatórias. coisas legais. Então, Vai ser muito legal. assistam ou solicitem seus convites com os fornecedores. É isso aí. É isso, gente. Dai, muito obrigada, tá? Por você ter aceito vir aqui pro podcast pela segunda vez, né? Pela segunda. Segunda vez. Obrigada a vocês. Foi um prazer a gente conversar. Sempre tem algo novo pra gente poder discutir, mais informação que a gente precisa levar para os casais. E mesmo do que a gente já falou no primeiro, né? Sempre legal a gente repetir. Então, obrigada por você, em nome de nós três, ter aceito o convite, ter vindo aqui pro nosso podcast, tá? Nossa, o prazer é todo meu. E você que está assistindo, né, e que está aqui com a gente, assistindo, ouvindo, enfim, encaminhe para uma noiva, para um noivo, né, que está passando por esse processo de programação ali do seu casamento, e também para fornecedores, né, que amam esse universo dos casamentos. Então, encaminhe esse vídeo para que eles possam também acompanhar, porque o Celebra Convida, né, ele é um espaço de inspiração, de muita informação, Muita informação. né, então ele é muito especial e muito importante. E a gente escuta até hoje. Hoje eu estava conversando com um fornecedor lá de Indaial, lá longe, que ele acompanha nós. Muito legal. Ele fica acompanhando, ele até elogiou porque ele falou que não viu nada parecido, ou alguém que abriu um espaço para as pessoas poderem falar. Porque às vezes as pessoas tinham muito aquela visão de um casamento, é comida boa, bebida gelada e música de Isso. banda boa. Mas é tudo É um completo o processo, casamento. né? Isso. E é muito bom a gente conhecer o profissional por trás da empresa. Sempre falo isso. Com certeza, até o Antônio, meu esposo, ele fala muito de vocês dois. E ele fala que vocês são muito pontuais e ele ama a organização de vocês, porque ele é muito organizado. Olha só. Então, isso que ele admira muito isso de vocês. Que bom, que Que bom. legal. A gente fica feliz. A gente se dedica pra isso, pra realmente conseguir Um passar, abraço né? pro Antônio. Queremos o Antônio aqui, hein? Queremos você aqui. Estamos nos bastidores. Isso aí. Então é isso, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.